Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu trago pra vocês um caso do ano de 2007 e que eu conheci através do Linha Direta. Notícias desse caso começaram a aparecer na televisão até porque uma foragida há 17 anos foi presa 2 dias depois que o caso foi apresentado no programa. Isso é muito incrível. E as pessoas que teriam tirado a vida de Andréia Rosa de Lorena, de 23 anos, foi a própria mãe e o padrasto. Justamente porque a mãe dela queria o filho dela, que à época tinha 5 anos de idade, um menino chamado Lucas. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Não esquece de verificar se você está inscrito e agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Antes de tudo, eu tô trazendo esse caso justamente porque ele deu resultado. É muito legal você ver um caso tão antigo, um caso que já tá quase para prescrever, são 17 anos, e de repente por conta de um programa de televisão, por conta de uma série, a pessoa ela é presa. Isso é muito legal, até porque a história dessa moça é incrível. E a gente tá falando de basicamente assim, uma mulher completamente alucinada e uma perseguidora da própria filha, tá? Essa é a verdade. A mulher, ela era completamente ali perseguidora da própria filha e queria o neto pra ela. Ela queria que o neto fosse filho dela. E por mais que o caso tenha aparecido no Linha Direta, é claro que é cheio de matérias aí explicando. Tem matérias da época, tem matérias mais novas. Tem matérias também falando de outra prisão que aconteceu no ano de 2022 para 2023. Então tem bastante material sim para pesquisar. Mas claro, quem acaba trazendo essa história à tona novamente, depois de muito tempo, e também fazendo com que 2 dias depois a mãe, então, da Andréia fosse presa, foi sim o Linha Direta, então a gente tem que dar o crédito. Então vamos lá, vamos começar essa história, porque é uma história extremamente complexa, porque não dá para entender quando virou a chave dessa mãe, que aparentemente era uma excelente mãe, era uma ótima mãe. Inclusive, os filhos fizeram a opção de morar com ela. Vamos tentar entender essa história, porque é o seguinte. Essa história ela vai se passar entre 4 Barras e Ponta Grossa, no Paraná. Tânia Janira Becker de Lorena era casada com o senhor Ivo Rosa de Lorena. Os dois juntos tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, e uma das meninas era justamente a Andréia. O casamento funcionou por um tempo, pelo tempo que tinha que funcionar, até que os dois acabaram se separando. Então ficou da seguinte maneira. O pai da Andréia ficou morando em 4 Barras e a mãe da Andréia foi morar em Ponta Grossa. Então eles acabaram aí se dividindo entre 2 cidades. E como eu disse para vocês, a Tânia, ela era uma excelente mãe, tanto que os 4 filhos decidiram ir viver com ela, então todos moraram ali com ela, até cada um ir tomando o seu caminho. A vida dela também não era uma vida muito fácil, inclusive foi falado no Linha Direta, o irmão da Andréia estava falando no Linha Direta, ele disse que no começo até ele teve que esquecer um pouco a infância, esquecer um pouco a adolescência, porque a mãe ela fazia coxinha para fora para ajudar a sustentar a família, e eles que saíam na rua para vender. Eles tinham uma vida difícil, porém amavam a mãe, viviam com a mãe, gostavam muito do pai, sim, porém a mãe é a mãe. Ok, os anos vão se passando, mais uma vez os filhos sempre, né, trabalhavam ali tentando ajudar a mãe, e aí a Andréia vai arrumar um namoradinho, que à época tava tudo certo, era aquele namoradinho de fim de colégio, e ela acaba engravidando aos 18 anos de idade. Quando ela engravida, no começo parece que ela ia viver com o rapaz, porém não deu muito certo, então o rapaz decidiu que não ia ficar com ela também não ficou com o rapaz, ela decidiu ser mãe solo. Ela teria pedido para ficar na casa da mãe dela, então ela vai morar na casa da mãe dela. A mãe diz que tudo bem e eles estavam vivendo bem, tranquilamente, até o momento em que a mãe arruma um namorado. Um homem chamado Everson Luiz Cilian, que à época dos fatos tinha por volta de 30 anos, porque eles tinham uma diferença de idade de 12 anos, e isso vai ser uma coisa que vai pesar bastante, porque é o seguinte. Ele vai passar a morar com a Tânia logo de cara, assim. Ela já coloca ele dentro de casa. Isso já foi um problema para Andréia, porque a Andréia tinha acabado de ter o filho dela, o Lucas, estava tudo certo com a mãe, então não tinha nenhuma desavença, não tinha nenhum problema. Quando ela começa a namorar esse rapaz, né, quando ela começa a namorar o Everson,
as coisas mudam um pouco. Por quê? No começo, eles até tinham um relacionamento um pouco mais junto, um pouco mais ali amoroso, só que o Everson, ele era muito violento, extremamente violento. Ele fazia muita ingestão de bebidas alcoólicas, quebrava coisas pela casa e também impedia as duas de saírem. Então, quando ele começava a dar o show dele, ele não deixava as duas mulheres saírem de casa. E para e pensa, você tem 18 anos de idade, um bebê, e aí você começa a se preocupar. Hoje, esse homem ele já tá preso, só que é o seguinte, mesmo hoje que ele já é um senhor, porque já se passaram 17 anos, ele ainda é extremamente forte. Você consegue ver que é um homem grande, dá pra ver também umas fotos mais antigas, ele tinha ali uma compleição física bem avantajada, bem grande mesmo, e diz que ele era muito forte, ele trabalhava inclusive com a força, o que ajuda a pessoa ali ainda ter uma musculatura ali mais desenvolvida, e quando ele bebia ele ficava totalmente descontrolado. Não se sabe se ele tinha algum problema de saúde mental, porque ele diz, porque o ano passado inclusive ele deu um depoimento quando ele foi preso, a gente já vai chegar nessa parte, e ele disse que ele fazia muita utilização de medicamento e acabava misturando medicamento com bebidas alcoólicas. Porém, a Andrea tinha uma outra narrativa ali, tinha uma outra coisa para contar para o pai dela. Ela começou a dizer para o pai dela que não dava muito para morar ali junto com eles por muito mais tempo, porque ele fazia uso também de substâncias ilícitas. Então isso era uma coisa que ela contava ao pai. Porém, ela não está viva, então a gente não pode aí ter a certeza, realmente fica só a palavra do seu Ivo. Não tem por que a gente duvidar, mas também já é uma coisa um pouco mais difícil de provar, até porque a vida que eles passaram a viver depois é extremamente diferente. Ainda morando com a mãe, no ano de 2004, eles vão ter uma briga muito feia dentro da casa e ela vai fazer um boletim de ocorrência na cidade. Então tem um boletim de ocorrência feito pela Andrea do ano de 2004, onde ela conta que o padrasto era um homem agressivo, que ele quebrava coisas dentro de casa, que ele acabava assustando ela e a mãe. Ela fala até com uma linguagem um pouco mais assim informal. Ela sentia medo desse padrasto, tinha medo que o padrasto fizesse alguma coisa contra a mãe. Então era toda ali uma situação que provavelmente quando o padrasto soube desse boletim de ocorrência, as coisas não ficaram muito fáceis. E aí é que chega o ano de 2005, porque o tempo tá passando e ela está morando na casa justamente da mãe junto com o padrasto. Então já não era uma situação boa depois de um boletim de ocorrência, imagino que não tenha ficado muito melhor. No ano de 2005, ela estaria de moto, não é dito se ela estava com uma mulher ou se ela estava com um homem, e ela estava na garupa da moto. Ela estava passeando, quando um caminhão acabou se chocando na moto e ela teve um acidente muito feio. Gente, mas muito feio mesmo. Como ela morava na casa da mãe, o contato de emergência era da mãe. Então, eles acabam ligando para a mãe e dizem o seguinte, olha, sua filha está aqui no hospital, a situação dela é uma situação grave. No começo, era tudo muito difícil para ela, logo que ela engravidou, ela não tinha emprego, não tinha nada, mas ela já estava trabalhando quando acontece o acidente, então ela já estava começando a se estruturar. Só que aí veio esse acidente e a situação dela ficou tão difícil, mas tão difícil fisicamente, a batalha ali para poder salvar, inclusive a vida dela foi grande. E as sequelas, elas também ficaram e não foram poucas não. Então a gente já imagina que eles fizeram muita coisa aí em sala de cirurgia, principalmente na parte da cabeça dela, da perna dela e também do braço. Mesmo com cirurgias, ela teria colocado pinos e coisas ali no crânio e também no braço e na perna. E depois de muito tempo, ainda seria difícil ela se recuperar. Então, como é que funcionou? A avó virou e disse, eu não posso cuidar de dois, eu vou cuidar do meu neto. Liga para o pai dela, para o seu Ivo, e diz o seguinte, você vai cuidar da Andrea porque eu vou cuidar do nosso neto, eu vou cuidar do Lucas. E tudo bem, o pai diz, tudo bem, eu vou pegá-la e vou cuidar dela em casa, começa a dar uma assistência para ela no hospital, logo que ela recebe alta, ela vai para casa, só que assim, ela precisava de uma pessoa para absolutamente tudo, ela não conseguia pegar um copo d'água sozinha, logo depois que ela sai do hospital, então não tinha como ela tomar conta do filho, ela estava sendo cuidada pelo pai, e os irmãos ainda moravam com a mãe, então era uma situação que ficou só ela e o pai. E ela começou a ficar muito ressentida porque o tempo começou a passar, não foi uma coisa rápida. O pai conta, inclusive, que ele se desdobrava porque ele trabalhava, mas ele tinha que cuidar dela também. Aí você fica imaginando, né? Tem banho, tem essa coisa toda. Gente, uma situação bem assim, difícil, né, para um pai, e você ter que dar toda assistência ali, ela tendo que ficar ali alguns períodos
onde ela não tinha como ter uma pessoa ali ajudando ela. Em nenhum momento é dito que outra pessoa ficou para ajudá-la. Não, ficou só ela e o pai aí nesse período. E depois que passa essa fase mais difícil aí do acidente, que seria por volta aí de 6 meses a 1 ano, ela começa a fazer fisioterapia. E a fisioterapia também, ele precisava levar, buscar, então tudo isso demandava muito esforço, muito tempo, mas ele teria dado para ela toda a assistência possível. Ela não conseguia mais ver o filho dela, ela não conseguia contato, a mãe não levava o filho para visitá-la, então ela não via o filho dela todo aquele tempo. Ela estava começando a ficar já extremamente irritada, ela não via a hora de sair daquela situação para poder buscar o filho dela. E esse dia parece que nunca chegava. Ela se queixava muito com o pai, dizia: pai, eu quero ver o meu filho, e a mãe não traz aqui para eu ver, e foi toda uma situação. E por que também que ela tinha um pouco de medo de tudo isso? Porque pouco antes de acontecer o acidente, já tinha acontecido diversas e diversas brigas, mesmo nessa situação de relacionamento, que a mãe dela vivia com este homem, vivia com esse Everson, que era um homem extremamente violento. Ela queria ter um filho porque o Everson queria ter um filho. Então, ele está com uma mulher que é 12 anos mais velha que ele, então eu acho ele por volta dos seus 42 anos de idade, e ele quer um filho. Só que a questão é que, como ela teve 4 filhos, ela quis fazer uma laqueadura, então ela não podia mais engravidar. Começou a fazer um inferno na vida de todo mundo e sempre berrava que ele queria ser pai, ele queria ter uma família, ele queria ter um filho, e aí o que aconteceu foi: eles começaram a projetar no filho da Andrea um filho para eles. Então, desde a época em que ela morava na casa, eles se metiam demais, eles queriam estar em cima, só que a Andrea achava que aquilo era normal, era porque ela era mais jovem, essa coisa toda. Só que no momento em que ela fica sem o filho dela, ela percebe que a mãe não tem intenção de devolver o filho dela. Então, talvez isso tenha até ajudado ela a se recuperar aí o mais rápido possível, porque ela nem estava 100% recuperada quando ela decide buscar o filho dela, e ela tem uma grande surpresa. Por quê? Logo depois de passar por várias fisioterapias, o tratamento todo ele vai demorar por volta aí de 1 ano e meio, ela não vai estar totalmente recuperada, ela ainda não conseguia levantar os braços até uma certa altura, então apenas um braço ela conseguia fazer movimentos mais amplos, mas o outro, ele era um braço assim que tinha bastante dificuldade, ela tinha muita dificuldade de erguer e também puxava no começo a perna. Aquilo foi diminuindo com o tempo, né, e também talvez com fisioterapias. Porém, ela ainda sentia bastante dificuldade, ela sentia bastante dor, mas ela foi indo ali atrás do filho dela o máximo que deu. Quando ela chegou na porta da mãe dela e ela chamou pela mãe, chamou pelo padrasto e pelo filho, o que aconteceu foi que o filho dela olhou para ela e disse: mamãe, quem é essa mulher? E a mamãe era a mãe dela, era a Tânia, e essa mulher era a mãe dele, a Andrea. Quando a Andrea ouviu isso, a Andrea ficou assim, sem acreditar, e disse para a Tânia, falou: por que ele está fazendo isso? Por que ele está chamando você de mãe, está chamando o Everson de pai? Por que ele não sabe quem sou eu? E aí ela pegou e falou que ele ficou muito tempo sendo cuidado por eles e que ela não ia mais levar o filho dela para casa. Ela não ia mais permitir que ela levasse o menino para casa. Ela disse: mãe, você sabe que eu sofri um acidente, eu tive que ir com o meu pai, você escolheu tomar conta do meu filho enquanto eu estava doente, você não levou ele para eu visitar. Ela disse: não importa, eu vou ficar com ele, eu vou ser a mãe dele e o Everson vai ser o pai dele, isso já está resolvido. E ela colocou isso na mente dela, do Everson, e queria colocar na mente da Andrea. A Andrea ficou totalmente desesperada, chegou a procurar conselho tutelar, chegou a procurar advogado. Nesse meio tempo também ela acaba, nessa luta que ela acaba tendo ali com o filho dela, ela via o filho um pouco, ia até a porta, mas era sempre um escândalo. A mãe dela chegava a dizer que ela estava tentando roubar o filho dela. Para muitas pessoas, o Lucas era filho da Tânia e não filho da Andrea. Ela contava para as pessoas que ele era o filho do casal, o casal Tânia e Everson, e não da filha dela. Com o tempo, a Andrea vai conhecer um rapaz chamado Juliano Saldanha. O Juliano tinha sido colega de escola dela e os dois acabam se reencontrando nesse período aí bem turbulento da vida dela. Ela explica toda a situação para ele, os dois começam a namorar e ela diz o seguinte para ele, que ela precisa recuperar o filho dela. E ele era uma pessoa muito simples, só que ele disse: olha,
a gente precisa procurar um advogado, a gente precisa procurar conselho tutelar, precisa de muita coisa, porque a mãe dela contava para todo mundo que tinha mais ali afinidade com a família, que sabia que o filho na verdade era da Andréia. Ela dizia que o Lucas sofria maus tratos, então a mãe teria abandonado, o menino sofria maus tratos. Na verdade, a Andréia, ela só tinha tido um acidente e precisou da mãe ali um pouco. Isso tudo foi o suficiente para ela tomar, literalmente ela tomou ali totalmente o protagonismo da Andréia. A Andréia vai ser mãe do Lucas pouquíssimo tempo, porque veja só, fica todo esse tempo, né, com a mãe dela, depois já namorando com o Juliano, eles começam a correr aí com papeladas, trâmites, começa a procurar advogado, começa a procurar várias pessoas ali que poderiam ajudar, conselho tutelar, até que um juiz chega para ela e diz o seguinte: não, você deixou ela, né, reconhece que ela teria deixado o filho para que a mãe cuidasse devido ao acidente. Inclusive, ela foi afastada do trabalho, ela não tinha condições físicas de voltar ao trabalho. Ele diz que ela pode levar o filho a hora que ela quiser. O problema é que o Lucas não queria ir. Então, diversas vezes ela ia até o portão e dava choradeira, ele não queria ir com ela de jeito nenhum, então ela percebeu o seguinte, que ela só ia conseguir tirar ele da casa se de repente ela mentisse pro Lucas. Então, certo dia ela vai estar com o Juliano e vai estar também com o pai dela. Ela vai chegar na casa e vai dizer que vai levar o Lucas para tomar um sorvete. O Lucas fica feliz e vai com ela. Desse dia em diante ela leva então o Lucas para morar com ela e com o Juliano e não devolve mais para a mãe. A mãe, então, começa a ir até a casa dela, que eles tinham acabado de alugar, poder morarem juntos e tal, e ela começa a fazer escândalo junto com o Everson, dizendo que a filha roubou o filho dela. O problema disso é que as pessoas ao redor não conheciam nem a Andréia e nem ela, então acreditavam, de fato, muitos acreditavam que ela tinha roubado o filho daquela mulher, e ela fazia todo aquele papel de devolve meu filho, você roubou meu filho. A situação ficou tão insuportável, porque com o tempo, depois dos escândalos e tudo mais, ela também começou a ameaçar, ela chegou a falar para os filhos, ela berrou na rua, ela falou em vários lugares que ela ia acabar com a vida da Andréia, mas que ela ia pegar o filho dela de volta. Inclusive, o irmão diz, né, o irmão da Andréia, que à época morava com ela, dizia assim, mãe, esquece essa história, é filho dela, esquece essa história. E ela dizia, eu não vou esquecer, eu vou acabar com ela. Então isso era uma coisa que ela já tinha planejado na cabeça dela. Ela não ia ficar muito tempo naquela situação, ela queria o menino e ela ia ter o neto para ela como filho. Essa história é muito bizarra. E tem mais, o Everson gostava do menino, queria o menino como filho. Então, como ela não podia dar esse filho para esse homem, ela ia pegar o neto e colocar no lugar desse filho que os dois juntos não poderiam ter. Com essa situação toda que ficou extremamente caótica, com essa mulher toda hora indo fazer escândalo na porta, também tinha a dona da casa que ficava ameaçando eles aí de colocar para fora porque estava muito barraco. Ela fazia questão também de fazer o barraco para ver se colocavam mesmo eles para fora, para ela poder alegar que eles não tinham casa, não tinham moradia. Então o que aconteceu foi que o Juliano precisou deixar o trabalho dele formal, porque ele não conseguia trabalhar com pais e ele ficava com medo de deixar ela em casa, deixar a Andréia em casa com o menino, porque ela tinha medo que alguma coisa acontecesse, principalmente vindo do Everson, tá? Que era um homem e estava ali sempre perto, então ele decidiu que era melhor não, ele começou a fazer vários bicos para poder sustentá-los, mas mesmo assim eles viviam com muita dificuldade. Só que aí, essa época, a Andréia descobre que ela estava grávida do Juliano, então era uma segunda gravidez, tinha toda uma, né, uma nova e de repente uma nova chance de vida, e ela decide acabar com tudo isso, ela decide acabar com essa confusão, acabar com tudo, ela quer uma nova chance, então ela vai morar em Quatro Barras, que era a cidade do pai. Ela achou que morando em Quatro Barras, a mãe daria uma folga, porque Quatro Barras, Ponta Grossa seria outra cidade. Ela também achou que essa questão toda do pai estar próximo iria inibir um pouco, de repente, esse comportamento da mãe, só que parece que não adianta muita coisa não. Eles alugam uma casa, era uma casa simples, até porque a situação financeira deles ainda era muito difícil, ela não podia trabalhar, também estava grávida e ele estava vivendo de bicos, tá? O Juliano, ele estava sustentando a casa com bicos, em que é dito que a mãe às vezes levava mantimentos, porque ela não podia trabalhar fora, então a gente percebia que eles viviam com dificuldade, porém não pediam nada pra ninguém.
eram ali eles quietos na dele. Também diz que ela era muito cuidadosa com o filho, com a casa, tudo era extremamente limpo, ela era muito cuidadosa. E a Juliana nasce, né? Então ela acaba dando à luz a Juliana, que vem uma menininha, e o Juliano fica extremamente feliz. E o que é legal dessa história é que ele começa a defender a Andréia e começa também ali a ter um certo sentimento pelo Lucas muito cedo, porque ela ainda estava naquela briga com a mãe, ele já estava topando ali dividir a vida. Inclusive essas situações um pouco mais difíceis também com ela, né, com a Andréia. Então os dois ali, eles tinham muitos sonhos. Inclusive a Andréia tinha uma Bíblia, então a Andréia fazia anotações na Bíblia, pedia para Deus que as coisas melhorassem, e também ela sempre fazia anotações em fotos. Então eles tiveram o primeiro Natal da vida deles, ela escreveu que eram as primeiras lembranças da família completa, e ela estava muito empolgada, eles estavam bem apaixonados, e a tendência de tudo dali para frente seria melhorar, as coisas pareciam estar correndo tudo bem. Até que certo dia, quem aparece na porta dela em outra cidade, então saiu de Ponta Grossa e foi para 4 Barras, foi a mãe e o padrasto. Isso não vai acabar por lá, ela não vai se livrar deles assim tão fácil, e eles vão começar a aparecer na porta. Apareceu na porta, tentando ali não fazer barraco, porque ela explicou para eles, ela disse, olha, vocês podem ver o Lucas, não tem problema, só que vocês não podem ficar fazendo escândalo, fazendo barraco, porque eu não quero mais confusão, eu quero viver a minha vida, você é a avó dele, você não é a mãe dele, eu sou a mãe dele. E começou essa situação toda, só que ela, essa avó, ela entra com um processo contra a filha. Estava lendo umas matérias e ela teria entrado, inclusive, logo depois ali do acidente, dizendo que a filha maltratava o neto, não tinha paciência com o neto, e depois ela teria feito outro, como se fosse para resguardar a segurança e a integridade do Lucas, porque ela não era uma boa mãe, ela deixava o menino passar necessidade, ela também podia agredir o menino, então assim, tudo mentira, coisa que nunca foi colocada ali, nunca foi corroborado, nunca foi pra frente, mas existe sim as denúncias, tanto que elas vão ser confrontadas no futuro com o Everson. Então isso aí é também bem importante de colocar, eu achei aqui nas pesquisas. Bom, o tempo vai passando e as coisas elas não são muito fáceis ali na vida do Juliano, não vou mentir pra vocês, a vida deles realmente era muito simples, eles moravam numa casa extremamente pequena, uma vida difícil, mas uma vida feliz entre eles. Então tinha ali toda a rotina do dia a dia, 2 filhos para cuidar, mas ela estava sempre tranquila, sempre em paz, e você pode verificar ali pelas fotos que ela tinha realmente um semblante muito tranquilo. Era uma moça pequena, eles disseram que ela tinha por volta ali de 1,60 m e menos de 50 quilos, então ela era uma moça extremamente frágil fisicamente, mas ela cuidava da filha dela, estava sempre com a filhinha no colo, e ela vai conseguir ficar com a filha dela por 9 meses. Então, por 9 meses, o Lucas e a Juliana, que é o nome da filha dela, talvez pelo marido, né, que chamava Juliano, eles vivem muito bem. É uma família que está começando e tudo parecia perfeito. Até que um dia, exatamente no dia 12 de fevereiro de 2007, a mãe e o padrasto aparecem ali por volta da hora do almoço. Eles teriam dito para ela que decidiram fazer uma visita, ela disse que não estava esperando, ninguém estava esperando eles chegarem lá e tudo bem, acabam entrando. Eles teriam chegado com coisas, teriam chegado com alimentos, teriam chegado talvez com coisas ali que eles soubessem, né, que a família poderia estar precisando, decidiram, perguntaram se todo mundo já tinha comido, porque eles tinham trazido umas comidas, umas coisas diferentes, e o marido dela disse que sim, que ele já tinha comido e que na verdade ele ia voltar, né, ele estava no horário de almoço e ele ia voltar pro trabalho dele, mas ele disse que naquele momento ele teve uma sensação estranha, pegou a Andréia ali no canto e falou o seguinte para Andréia: Andréia, você tem certeza que é para eu ir? Não quer que eu fique aqui com você? Você vai ficar mesmo sozinha com eles? E a Andréia disse: não, tá tudo bem, eu não tenho mais problema com a minha mãe, não tenho mais problema com o meu padrasto, pode ir em paz. E ele teria saído então para trabalhar e ela ficou sozinha com ele. E o que aconteceu nas horas que se seguiram até pelo menos a hora que o marido dela, o Juliano, volta, ninguém sabe. O que se sabe é que quando o Juliano volta, por volta ali das 5h30 da tarde, ele não encontra a Andréia. Eles estariam com o Lucas e também com a Juliana, com a nenezinha, só que ele não conseguia encontrar a mulher dele, então ele pergunta onde ela está. E eles teriam dito que a Andréia tinha passado mal e tinha ido até o hospital. E ele achou aquilo muito estranho, porque eles não conheciam quase nada na cidade. E seria muito difícil ela ir sozinha para o hospital, deixar o filho, deixar a filha, ele achou aquilo tudo muito estranho. Perguntou para eles qual era o hospital que ela tinha ido. Eles disseram lá que
era um hospital X, mas ele também não consegue encontrar ela nesse hospital. Depois eles dizem que se enganaram. Ele começa a procurar junto com o Everson, enquanto a mãe dela está lá, cuidando dos netos. Quando ele volta, né, ele começa a fazer o retorno, porque ele não estava conseguindo encontrar a esposa dele, e aí o Everson começa a dizer que aquilo tudo era muito estranho, porque afinal de contas ela tinha se sentido mal, até que ele chega na casa. Ele percebe que a sogra dele, que é a Tânia, já estava saindo com o Lucas. E aí ele começa a entender, não, aconteceu alguma coisa com a Andréia, eles armaram isso aqui e ela está levando o Lucas porque ela vai querer roubar o Lucas. Então nessa hora ele vai lá dar uma disfarçada, naquele jeitinho mesmo, pega o Lucas do colo dela e leva para dentro de casa. Ela não gostou nada dessa situação, mas nada mesmo, e ter ido embora. Nesse dia ela vai embora, ela e o Everson. Nesse dia é feito um registro de desaparecimento. Só que eu acho que vocês lembram que antigamente tinha toda a questão das 24 horas e tudo mais. Então o seu Ivo também começa a procurar, que era o pai, começa a procurar os irmãos, todo mundo ali começa a procurar por ela e não tinha mais onde procurar, essa era a verdade. Eles teriam procurado pela noite, né, noite adentro, teriam ali o começo da manhã, só no final da tarde do dia seguinte, que o marido dela, o Juliano, ele ficou muito desesperado, ele ajoelhou para rezar, e quando ele começou a rezar, ele sentiu uma sensação estranha ali perto da perna dele, como se alguma coisa estivesse raspando. E quando ele olhou embaixo da cama, ele viu a Andréia. Ele disse que não teve muita condição de ficar olhando. Ele começou a chamar ajuda do seu Ivo, então ele pede ali, seu Ivo, eles tiraram a vida dela, a gente precisa chamar a polícia, precisa chamar alguém. E aí nessa hora o seu Ivo também constata que a filha dele tinha perdido a vida. Eles começam a revirar a casa para ver se eles conseguem encontrar alguma coisa que eles poderiam ter abandonado. Eles encontram facilmente uma sacola que continha luvas plásticas, tinha também fios de luz assim bem grossos e também mudas de roupas limpas. Então não deu para entender o que eles fizeram com ela. Até hoje isso é um mistério, como as coisas aconteceram, como chegou àquele ponto. Quando a polícia é chamada, eles começam a investigar. O que vai acontecer é que eles começam a prestar atenção que aquelas luvas foram utilizadas, as coisas que estavam na bolsa foram utilizadas, e depois também eles chegam à causa do óbito, que teria sido asfixia mecânica. Por mais que eles tenham encontrado várias marcas no corpo dela, muitas mesmo, a gente já vai chegar nessa parte, o final mesmo teria sido com asfixia mecânica. Ela tinha um nó feito com um fio, aquele mesmo fio que teria sido encontrado na bolsa, só que no pescoço dela, com mais de 10 nós apertados com alicate. Então, a pessoa que fez aquilo fez com muita facilidade, segundo o investigador, não teve dificuldade alguma, inclusive, ao que tudo indicava, tudo teria começado com uma grande surra, vamos falar desse jeito, porque se usar a palavra correta, o vídeo não continua. Provavelmente, ela tentou se defender como pôde, lembrando, ela tinha limitações, algumas limitações ali físicas ainda do acidente, ela não conseguia erguer o braço ali até uma certa altura, ela ainda tinha certas ali limitações com a perna, ela não podia receber golpes na cabeça e ela recebeu golpes pelo corpo todo. Há quem diga que a intenção deles era acabar com tudo à base exatamente da surra, se é que vocês me entendem, eram muitas ali as lesões e eles perceberam que aquilo tudo foi extremamente feio, eles só não conseguiram entender onde começou, onde terminou, ou se realmente foi feito tudo muito cedo e eles tiveram tempo de limpar o local. Lembrando também que fazem 17 anos, então alguns recursos talvez não fossem utilizados à época, não sei, tá? Só tô colocando aqui. Só que o que eles chegam é realmente a conclusão é que sim, foi com fio e que o motivo foi a asfixia mecânica, mas depois de muitas coisas acontecerem ali, incluindo uma surra. Ambos, tanto o Everson como também a Tânia, eles foram colocados ali então como sendo suspeitos por terem tirado a vida da Andréia. Depois de algumas investigações, eles chegam à conclusão que eles eram as possíveis pessoas que teriam feito aquilo tudo com a Andréia e eles queriam depoimentos, eles queriam ali uma satisfação, só que ambos fugiram. Então eles fizeram tudo isso no final. A Andréia ficou sem vida, eles não levaram o Lucas e ainda assim fugiram da polícia. E eles acharam que seria fácil conseguir capturá-los e não foi. O tempo foi se passando, a vida de todos ali foi desmantelada, essa é a verdade, foi totalmente desmantelada
e eles não conseguiam encontrar nem o Everson e nem a Tânia. Eles simplesmente desapareceram do mapa. Em resumo, o Juliano, que ficou totalmente abalado na época que tudo aconteceu, ele chegou a dar algumas entrevistas falando, né, de como ele estava se sentindo. Ele estava totalmente devastado. Lembrando, ele estava devastado, ele estava com uma bebezinha para cuidar de 9 meses. Quando a Andrea foi a óbito, então ela só pôde conviver com a filha dela por 9 meses. É assim, é muita crueldade, mas muita crueldade mesmo. E o pior de tudo é que é o seguinte: como a mãe e o pai biológico do Lucas, né, eles não se entendiam, quando tudo isso aconteceu, o pai biológico veio e buscou o Lucas. Então o Lucas ficou com o pai biológico. Isso fez com que o Lucas não tivesse mais contato com a parte da mãe. Então o seu Ivo, os tios, e nem mesmo a irmã, a meia-irmã dele. Ele não tinha contato com a meia-irmã, ele não conhecia a meia-irmã dele. E todo mundo ali foi obrigado a seguir a vida. Teve que seguir a vida sabendo que essa mulher, esse cara, eles estavam soltos por aí, vivendo a vida deles e que ninguém conseguia prendê-los, porque o tempo foi passando também e eles foram vendo que não iam conseguir prender. Com o tempo, Juliano acabou se casando, teve outros filhos e parece que arrumou uma esposa que, inclusive, a filha dele, a Juliana, ela diz que ama como uma mãe, então ela disse que ela teve a sorte de ter 2 mães, mas que é extremamente difícil, porque ela diz que um dia pergunta pro pai sobre a mãe e ele não tem coragem de contar para ela, ele não tem coragem de dizer o que aconteceu, né, de como ela foi encontrada. Ele também não consegue superar muito bem, acho que a cena foi muito forte para ele, então ele não consegue contar para ela, só que ela procura no Google e aí ela encontra o que aconteceu com a mãe dela, ela fica assim horrorizada, só que ela também começa a pensar por quê, né, por que será que o meu irmão não quer se aproximar, ela nunca tentou se aproximar porque ela tinha medo de repente trazer essa história de novo à tona, acabar prejudicando a vida dele. Eu achei ela uma menina extremamente altruísta, muito bem criada, uma menina muito assim do bem mesmo, sem contar que quando você olha para ela é uma mistura perfeita entre a Andrea e o Juliano, assim, uma menina muito doce, mas muito doce mesmo e que lembra bastante mesmo a Andrea, inclusive ressaltando muito a mãe que a criou. Eu não vou nem chamar de madrasta aqui, porque a única mãe que ela conheceu foi essa, ela não conheceu a mãe dela, ela diz que a ama, né, que ama a mãe dela, mas querendo ou não, ela não conseguiu conviver, infelizmente, com a mãe dela, e não foi por falta de vontade da mãe dela, ela sabe disso, mas doía muito saber que essas pessoas, elas estavam soltas. Só que aí vem a parte do neto, do Lucas, que é uma parte que eu sinceramente fiquei ali um pouco, né, ali pensativa, porque veja só, o Juliano, ele tem uma advogada, eu esqueci o primeiro nome dela, se não for eu vou colocar aqui na edição, mas é alguma coisa de Sá. É uma advogada muito focada ali, que está bem diretamente ali ligada ao caso, nunca teve denúncias de maus tratos, que tudo isso é mentira, tinham várias coisas ali que ela foi desmentindo com o tempo. E ela é advogada por parte do Juliano, então, mesmo casado, o Juliano quis justiça para a ex-mulher, ele quis justiça para a Andrea, e eu achei uma atitude extremamente nobre dele e também da esposa dele, porque nem toda esposa vai olhar isso com bons olhos. Você tem que ser uma pessoa muito do bem para você saber que realmente aquela mulher precisava de justiça mesmo. Então, ela representa, na verdade, o Juliano, tá? Essa advogada, achei incrivelmente legal aí saber disso. Os anos vão se passando, cada um vai tocando a vida ali de um jeito. Mais uma vez o Lucas, ele corta relações ali com a parte da mãe, fica mais ali ligada com a parte do pai. Só que parece que a avó dele nunca conseguiu superar o fato de não ter o Lucas com ela. Não dá para entender o que aconteceu com a psique dessa senhora, mas ela colocou na cabeça que ela precisava ter o Lucas. O Lucas hoje, ele é um homem adulto, tá? Ele tem mais de 20 anos, uns 20 e poucos anos de idade, e ela chega a ligar pro Lucas. Ela consegue o telefone do Lucas, ela liga pro Lucas e pergunta se o Lucas não quer ir morar com ela. E ele diz que não e que inclusive ela tinha que se entregar para a polícia. E ela diz que não pode se entregar para a polícia porque ela ainda tinha que ficar com ele. Só que no ano de 2022 uma coisa vai acontecer. Porque o casal, teoricamente, teria se separado. Essa foi a notícia que rodou. Então, depois do que aconteceu com a Andrea, a Tânia teria ido para um lado e o Everson teria ido para outro. Só que isso não era verdade. Eles continuaram vivendo juntos. Eles mudaram de cidade, eles foram morar em uma cidade chamada Marilândia do Sul
E nessa cidade eles mudam de identidade e passam a ter uma vida totalmente diferente, mas eles moravam nesse local. Só que só vai ser sabido depois que eles prenderem o Everson no ano de 2022. Então, no ano de 2022 eles recebem ali, a polícia, ela acaba tendo uma desconfiança, recebe ali uma denúncia de que tinha um homem foragido morando em determinado lugar daquela casa. O nome desse homem era Luiz e ninguém conhecia ele como Everson. Tanto ele quanto ela estavam usando nomes falsos. Ela usava o nome de Lourdes e ele usava o nome de Luiz. Ela seria empregada doméstica, ele tinha os trabalhos dele e ninguém imaginava que esses dois eram foragidos. Eles eram pessoas que iam para a igreja, viviam indo para a igreja, eram legais com todo mundo, ninguém imaginava que eles tinham esse passado e que eles eram foragidos. Inclusive, quando veio a denúncia de que ele, o Everson, era um foragido, então eles foram lá, checaram a identidade, verificaram que ele não se chamava Luiz, ele se chamava Everson e ele é levado. As pessoas ficaram extremamente assim, sem entender nada, o que teria acontecido. E ainda mais de um caso do ano de 2007, isso teria acontecido muitos anos depois, 16 anos depois. Então, foi uma situação ali um pouco difícil para as pessoas entenderem. Só que nesse momento, a Lourdes, a Tânia, na verdade, ela acaba dando ali uma gafe, porque quando eles prendem o marido dela, o que ela faz? Ela muda de cidade, tá? Ela vai embora por um tempo e algum tempo depois, por volta ali de 2 meses, ela volta para casa onde ela morava com o Luiz, onde ela viveu ali com o Luiz durante aquele período. E aí, quando isso acontece, é que as pessoas começam a prestar atenção. Será que ela também não é foragida? Será que ela também não é foragida? E aí vem o programa Linha Direta. Bom, segundo o que é contado no programa Linha Direta, esse caso era para ter sido exibido na primeira versão do programa, ali por volta de 2007. Só que esse caso ele nunca foi ao ar. Então, eles acabam descobrindo o caso e tentam passar o caso, só que 17 anos depois, eles verificam que até aquele momento o caso não tinha sido resolvido, que ela ainda não tinha sido encontrada, mesmo que eles tenham prendido o Everson. Eles nunca conseguiram prender ela, então eles decidiram trazer essa história para o programa Linha Direta. Fazem o episódio e colocam um número que é lá 181, que era para a pessoa fazer uma denúncia anônima caso conhecesse a mulher. Colocam lá a foto dela, explicam ali mais ou menos que ela poderia estar numa determinada região dessa cidade, dessa tal Marilândia do Sul, e que também utilizava o nome de Lourdes e não mais o nome de Tânia, e contam toda essa história. Isso aconteceu no dia 9 e quando chega no dia 11 de maio, ela é presa. A polícia recebe várias e várias denúncias do paradeiro dela e finalmente os dois estão presos neste momento. E por que esse caso chama tanto atenção? Porque ela foi presa no dia 12 de maio e o julgamento, o júri popular do marido dela, do Everson, ele estava marcado para o dia 15 de maio. Então veja só, dia 9 seria apresentado então o programa, dia ali 11, 12, eles teriam conseguido prender a Tânia. Então rapidamente eles prenderam a Tânia, depois tinha também a parte em que ele passaria pelo júri popular, então tudo ficaria muito ali certinho, rapidamente teria o desfecho de tudo, ela também vai passar pelo júri popular. Quando ele foi preso, ele deu um depoimento, ele disse que só soube do que aconteceu com a Andréa 4 dias depois e que ele não teve nada a ver com isso. O que aconteceu foi que ele teria tomado umas a mais no dia, mas que ele não tem ideia do que aconteceu, que não tinha sido ele, não tinha sido também a Tânia, ele não suja a Tânia em momento nenhum nessa história. Ele não joga nas costas dela absolutamente nada e ele diz que a questão toda do neto era porque o menino sofria maus tratos na mão da Andréa e que eles só estavam querendo garantir que o menino seria bem tratado. É o que ele diz e os advogados dizem que vão conseguir provar no dia do julgamento que ele é inocente. Só que parece que os advogados dele agora também são advogados da Tânia. A Tânia se reservou o direito de permanecer calada, disse que só vai falar em juízo no dia, não quer falar com ninguém sobre isso, está presa e estava inclusive aguardando lá o que seria, né? Qual o resultado seria do julgamento do Everson. Só que a questão é a seguinte, o Everson seria julgado separadamente.
ela seria julgada numa data e ele em outra. Depois do júri popular do Everson ter sido desmarcado e remarcado por 2 vezes, no dia 5 de junho desse ano, do ano de 2024, ele foi condenado a 21 anos de reclusão depois de mais de 11 horas e meia de julgamento. A defesa diz que vai apelar, que eles não concordam com a decisão, e a próxima a ir a júri popular, então, é a Tânia, a mãe da Andréia. Vi muitas coisas ali envolvidas, né? Eles teriam motivo torpe, situação que impediu a defesa, né? A defesa da vítima. Tinha questão também de ser na presença de menores e também parentes, porque eram os filhos, e ela também sendo a mãe. Então tem muitas coisas ali que acabam agravando. Até 30 anos de reclusão, de 12 a 30 anos. Aí, devido a ela ter fugido, eles terem fugido e toda essa situação, eles acham, né, que isso aí pode se aproximar o máximo possível de uma pena máxima. Não sei. Eu sei que eu fiquei assim impactada com essa história, porque era justamente com o Lucas. Ela não queria, por exemplo, a Juliana, que era um bebê. Seria até mais fácil, né? Ah, apareceu com um bebê recém-nascido. Não, ela queria o Lucas. Talvez ela tenha se apegado naquele momento em que ela estava cuidando, ela misturou as coisas, ou até mesmo o marido dela tenha dito para ela, olha, eu quero um menino, ou tenho sonho de ter um menino, ou gostaria de ter um filho como esse, e isso ajudaria ela ali a ter, né, o marido com ela. E depois vem a pergunta: se eles não ficaram com o Lucas, não tiveram filho, tiveram toda essa situação, eles ainda ficaram juntos todos esses anos? Não parece ser uma coisa muito provável aí, né? Não é o que a gente costuma ver. Só que sim, porque querendo ou não, um acaba sendo refém do outro, porque um conhece o crime do outro. Então, acabaram ficando juntos todos esses anos. Não conseguiram ter o filho da Andréia, não conseguiram ter nada da Andréia, mas também tiraram a vida da Andréia. E isso fez com que os irmãos se separassem. Cada um dos filhos da Andréia foi criado pelo pai. Então, o Juliano criou a filha e o pai do Lucas criou o Lucas. E os dois só voltam a se encontrar depois do programa pela primeira vez. Então, nunca tinham se visto, nunca tinham se encontrado. É como eu disse para vocês, realmente parece que assim, acabou a família. E também, eu não sei se talvez ali os tios, por parte de mãe e tal, não fossem ali também, não tivessem essa vontade tão grande, ou foi por parte do Juliano, realmente não sei, mas parece que muitos ali nem mesmo conhecem a Juliana. Então, resumindo, acabou mesmo, tá? Cada um foi ali pro teu canto, viver tua vida, tua família, mas acabou o vovô, acabou o titio, acabou tudo que era por parte de mãe. Então é como se de repente a Andréia tivesse sido varrida da história dessas pessoas, varrida da história dos filhos, varrida da história, e por pouco a vida dela não ficou assim, sem nenhum tipo de justiça. Fizeram essa coisa cruel com uma pessoa que não podia se defender, inclusive dificuldades motoras, e essas pessoas covardes, tá? Covardes, 2 pessoas covardes, porque tem inclusive uma perita que diz que foi muito fácil o que eles fizeram, provavelmente fizeram a 2, ela era muito pequena e sem condição de defesa, e que da forma que foi feita ali, provavelmente fizeram a 2, então assim, muita covardia, covardes, sabe? E tudo teria ficado impune se não fosse ali nos 45 do segundo tempo, próximo à prescrição, ambos presos. E essa história eu achei de tirar o fôlego, porque eu não entendia, assim, se era uma inveja da filha, qual era o problema dessa mulher com a filha, porque parece que ela tinha outra filha. Eu não sei a idade dessa outra filha, eles não revelam as idades dos outros filhos, mas eu fiquei, assim, impressionada com a capacidade dessa mulher, primeiro, né, de colocar o homem, né, o homem que ela acabou de arrumar acima dos próprios filhos, depois ela pega o neto e coloca acima de tudo. E na minha percepção, tudo para poder segurar esse cara. Talvez ela se sentisse ali numa posição em que ela tinha que fazer isso por ser 12 anos mais velha. Era uma outra época também, 2007, não é agora, querendo ou não, as coisas mudam e mudam bastante. E o tipo de coisa aí que ele dizia para ela, ofendia, humilhar, talvez ameaçasse ir embora, né? Ameaçasse ir embora se ela não desse um filho para ele, ninguém vai poder saber aí o que aconteceu. Mas essa mulher ainda teve a capacidade de entrar em contato com o neto, ainda pedindo para ficar com o neto depois que o neto já era adulto. Então assim, é muita maluquice
para uma pessoa só. A gente não tá falando de uma mulher que não teve filhos, ela teve 4 filhos. Ela teve 4 filhos, depois ela teria netos, ela podia ter tido, eu não entendi essa carência, parece que foi uma pessoa assim que, eu não sei, uma síndrome ali de Nazaré Tedesco sem a menor necessidade. Quando eu tiver mais informações de uma possível data do julgamento dela, eu trago aqui para vocês. Talvez eu traga até pelo próprio Instagram, faça aí um vídeo menor, ou mais notícias acabem saindo, a gente consiga explanar melhor. Quem sabe aí o julgamento também não acaba sendo transmitido. E se você lembra do caso, tá? Se você lembra do caso, se você lembra da Andréia, se você lembra de alguma coisa desse caso, coloca aqui nos comentários, que é bem importante. Depois disso, muitas e muitas matérias começaram a sair, né? Até porque ela foi presa. Então eu queria muito saber se alguém aí tem alguma informação da época. Se vocês quiserem corrigir ou se vocês quiserem adicionar qualquer informação, fiquem à vontade, os comentários exatamente para isso, porque assim vocês enriquecem cada vez mais o vídeo fica cada vez mais completo e às vezes você pode ter uma informação que não está em lugar nenhum. Quem é que sabe, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.